Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos falar sobre correlação, um tópico aí que traz várias discussões e que vale a pena a gente destrinchar isso aí com bastante cuidado. Para falar sobre correlação, na verdade eu vou começar falando sobre média. Então lembre-se que nós falamos sobre os parâmetros básicos. Esse aqui é o livro do Novak, do Collins, que a gente usa como livro-texto. Então, quando você queria achar média, na verdade a média era o valor esperado de uma variável x. Daí depois, mais tarde, eu falei para vocês, olha, tem também a variância, que é um outro momento que você pode calcular, né? E daí o que era a variância? A variância nada mais é do que o valor esperado dessa variável x menos a média elevada ao quadrado. Agora, nós iremos trabalhar com mais uma coisa, que é a covariância. Então, a variância, veja, era x menos média de x ao quadrado. Covariância vai pegar duas variáveis e não só uma, como está aqui o x. Então, o que vai acontecer? Eu vou um pouquinho para frente procurando por correlação. Lá em correlação ele vai falar, olha, covariância nada mais é do que o valor esperado de x menos 1000x, em vez de ser ao quadrado, que seria a variância, não, agora é multiplicado por y menos 1000x, 1000y. Com isso, a gente consegue determinar qual que é a covariância. E da covariância para a correlação, esse daí é bem tranquilo. Veja, no livro do Novak, ele traz aqui, como exemplo, uma tabela em que ele tem valores de Fc', que é resistência à compressão, e valores de modularidade para corpos de prova de concreto. Eu vou pegar estes valores aqui e vou analisar um pouquinho com vocês. E vocês vão ver que eu vou até usar o Excel para iniciar a nossa conversa. Então, eu coloquei aqui os primeiros 20 experimentos, eu digitei um por um aqui. Então, Fc' e o E. Eu não quis pegar tudo que dava muito trabalho à toa. E daí depois eu vou calcular quem? Eu vou calcular a covariância. Veja que uma vez que você tem números discretos, a covariância é dada pela soma do produto de x menos, de cada valor menos a média, de cada valor menos a média de y, dividido por n menos 1. Isso daqui o Excel já tem pronto, até aqui embaixo eu já coloquei esse valor da covariância. A fórmula que usa no Excel é covariance, daí é ponto S. S é de sample. Tem população, que é imaginando número infinito de realizações, e sample não. Sample já é imaginando que tem um número pequeno. Então vai usar aqui n menos 1, enquanto que de população vai usar aqui dividido por n. Esse daí é algumas discussões que o estatístico vão ter, que eu não vou entrar nesse mérito. E depois, coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação aqui embaixo. A função no MATLAB, no Excel, é correl. Tá? Bom, muito bem. Com isso, vamos voltar aqui só um pouquinho no livro, para eu mostrar para vocês a ideia do livro, tá? Como que ele apresentou esse tópico. Veja que ele falou sobre covariância, agora ele mostra que coeficiente de correlação nada mais é do que a covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Na verdade, eu vou usar uma fórmula um pouquinho diferente, mas que leva a mesma. Então, em vez de fazer o produto, eu vou elevar ao quadrado, multiplicar, mas depois eu tiro a raiz. Isso aqui, na verdade, é para não ter problema de número negativo, mas também não é o caso, tá? E daí depois ele faz alguns comentários aqui. Ele fala, você pode também ter uma matriz de covariância. Então, na matriz de covariância, que você pega linha 1, coluna 1, você vai fazer a covariância da variável x1 com a variável x1. Então, vamos supor, você está usando lá modicidade e Fc'. Então, aqui seria modicidade com modicidade. Aqui, covariância de x1 com x2. Então, seria modicidade, agora com outra variável, no caso, Fc'. E assim por diante, você pode montar uma matriz de resultados. O MATLAB ele segue essa ideia, e eu acho uma ideia interessante. Da mesma forma que você faz uma matriz para covariância, você pode fazer uma matriz para coeficiente de correlação. É muito comum você ver plotagens que vai ser assim. Você vai ter a variável x1, no nosso caso aí, modicidade, x2, Fc', e daí são todos esses pontos. E claro, cada um deles segue uma distribuição. Se tiverem assim uma nuvem que não tem correlação, vai aparecer um monte de ponto assim, parece uma nuvem dispersa. Agora, se tiver correlação, ele vai mostrar aqui
você vai ver que ele tende a uma linha. Então, tem negativo, tem coeficiente de correlação positivo, tem igual a 1, que seria perfeitamente correlacionado, que é muito difícil, ou perfeitamente correlacionado negativo, então um sobe e o outro desce, né? Que seria menos 1, também muito difícil de você encontrar. O que vai acontecer? O coeficiente de correlação ele varia de 1 a menos 1. Tá? Então, o bacana de trabalhar com coeficiente de correlação é que você vê o número, você sabe se é uma correlação alta, uma baixa, se é inversamente ou diretamente proporcional. Eu sempre gosto de mostrar o que a Wikipedia traz, né? Então, ó, correlação ou dependência, né? E eu gosto bastante dessa figura que eles trazem, ó. Então, uma correlação forte, 0,7, positiva ou negativa, uma mais ou menos 0,3, menos 0,3, e sem correlação é 0. E essa plotagem aqui também a gente vai fazer com vocês, para que fique bem claro. Muito bem, e também, de novo, né, a Wikipedia traz uma descrição muito completa, principalmente estas equações que eu estou trazendo para vocês aqui no Excel, né, saíram lá da Wikipedia. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer uma pequena brincadeira aqui. Eu vou calcular a covariância para que a gente consiga fazer essa brincadeira. Então, ó, o que acontece? Para calcular a covariância, eu preciso de média, e depois, para coeficiente de correlação, eu preciso de desvio padrão. Então, eu vou calcular aqui, vou colocar aqui average, que é média, né? Então, vou pegar a média. Não sei porque que não está querendo pegar. Vou digitar aqui de novo. Average. E aqui. Ok. Não precisa reclamar não. Então, ó, média de todos esses valores. Agora eu também vou pegar o desvio padrão de um sample, ou poderia até usar aqui o stdv. Vou pegar aqui do sample, tá? Então, vocês podem ver que, enquanto no MATLAB eu sei usar super bem, aqui eu já tenho bastante dificuldade, não é minha praia não. B21, B22. Muito bem, agora ó, vou pegar aqui e fazer a mesma coisa para a minha outra variável, que é modularidade. Então, vou puxar daqui para cá. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Para calcular cada item desse daqui, ó, primeiro eu estou fazendo o quê? Cada valor menos a média. Então, ó, vou colocar aqui uma coluna em que eu vou pegar o valor menos a média. Eu vou querer puxar para baixo daqui, então vamos travar isso daqui. Então, eu coloco cifrão antes, cifrão depois. E ó, vou trazer aqui para todo mundo. Vamos só ter certeza. Isso, então está pegando o valor menos a média. Ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer pro do lado. Só que eu tenho que tomar um cuidado, que aqui está com B23, vamos passar aqui para C23, né? Então, faço isso daqui para todo mundo. Então, ó, veja que pode dar valores negativos, que nem aqui está dando 169, e aqui está dando menos 144,65, não tem problema. Agora eu vou fazer o produto e depois eu somo todo mundo. Então, o produto, muito simples, este vezes este. Então, vou pegar aqui o produto. Muito bem, então calculei todos os produtos. Agora eu vou pegar a soma. Então, sum. Soma de todo mundo, dá um número gigantesco aqui no meu caso. Ó, e agora sim, vamos calcular aí a covariância, tá? Então, a covariância nada mais, nada menos é este valor da soma dividido por n, que no meu caso são 20 experimentos, menos 1. Então, vai dar aí, ó, 111,249 milhões, né? A mesma coisa que o Excel fez. Muito bem. Tá parecendo meio bobo, mas daqui a pouco vai ficar claro por que estou querendo fazer isso. Ó. Agora eu vou calcular também o coeficiente de correlação, aquele que varia de 1 a menos 1. Então, eu vou pegar aqui, ó. Estou pegando a covariância e eu vou dividir. Vamos abrir parênteses. Então, primeiro eu vou pegar o desvio padrão daqui e vou elevar ao quadrado, vezes
o desvio padrão da próxima variável elevado ao quadrado e tudo isso daqui elevado a 0,5, ou seja, a raiz, né? Então, ó, veja que dá 0,75, a mesma coisa que o Excel está dando. Por que eu quis fazer isso aqui? Para que a gente consiga brincar um pouquinho, tá? Então, ó, veja, deu 0,75. Agora, imaginem o seguinte, imaginem que eu estivesse fazendo qualquer correlação da variável com ela mesma. Então, a correlação de uma variável com ela mesma tem que ser perfeita, né? São exatamente a mesma coisa. Então, ó, eu vou colocar aqui no lugar de modicidade, vou colocar por um segundo aqui, eu vou trocar, copiei esse FC' e vou trocar. Então, vamos ver, ó. Ó, legal, é isso mesmo, deu 1. Veja que a covariância, esse número é muito difícil de conseguir interpretar, é um número 242 mil, vai saber o que é isso, né? E o coeficiente de correlação, esse não, esse é bem bacana, né? Ó, então volto aqui um pouquinho. Agora eu vou fazer uma outra coisa, né? Veja, isso daqui, correlação, a gente trabalha bastante. Recentemente eu fui convidado para escrever um artigo sobre relação entre água e energia. Aqui está o manuscrito do artigo, né? Para o estado de São Paulo, que a gente estava analisando qual que era essa relação, o que leva um ao outro e quais são as políticas públicas para isso. E daí, claro, eu fiquei responsável por analisar os gráficos, os dados, né? Então, ó, quer ver? Tem um monte de coisa escrita aqui. Mas o interessante é o seguinte, ó, a gente pega para o estado de São Paulo, a gente pega e vê a distribuição espacial. Isso daqui é um método que chama Kriging, tá? Então a gente tem vários pontos aqui em que a gente sabe o valor, que nem esse daqui a gente está vendo para a disponibilidade hídrica. Ó. Esse daqui é um outro mapa que a gente estava mostrando aqui, ó, esgoto não tratado. Veja aqui ó, no litoral, bastante esgoto não tratado. Esse daqui, ó, a gente estava mostrando aqui, ó, consumo de energia. E a gente estava tentando entender essas relações aqui entre o que está falando. E não relação. Na verdade, é correlação. Então, que nem esse gráfico aqui, fui eu que fiz para eles. Então, veja, eu fiz qual que é a correlação entre o PIB e consumo de energia. E veja ó, que é uma correlação altíssima. Ou seja, se você consome energia, um consumo de energia está correlacionado ao PIB. Mas tem uma coisa é você achar uma correlação. Outra coisa é você saber se existe uma causalidade devido ao PIB e à eletricidade. E eu vou fazer uma brincadeira que é muito bacana. Eu peguei alguns valores aqui desse artigo. Eu peguei e deixei aqui ó, nessa planilha, 20 valores eu peguei. Ó. Vou fazer uma cópia disso daqui. Então vamos fazer aqui, como que eu faço para copiar? Move your copy. Então, create a copy. Aqui. Ó, então eu fiz uma cópia disso daqui. E eu vou pegar esses valores, que são valores que eu peguei ali daquele banco de dados, tá? Então, estes valores aqui, só para você saber o que é, esses daqui são valores de, em algumas cidades, o tanto de esgoto não tratado, tá? E ó, eu vou colocar, em vez de esgoto não tratado, em vez de modicidade, eu vou querer saber qual que é a correlação entre FC' e esgoto não tratado em algumas cidades no estado de São Paulo. E eu troquei aqui, só copiei e colei. Veja, é até hilário isso aqui, né? Mas o coeficiente de correlação dá altíssimo. E veja que, na verdade, não tem nenhuma relação, nenhuma causalidade da resistência à compressão de algum ensaio que o Novak e o Collins fez e esgoto não tratado no estado de São Paulo. Né? Então, esse aqui, ó, esgoto não tratado em SP. Então, veja, toda vez que falaram para vocês, os dados estão extremamente, muito bem correlacionados, não quer dizer muita coisa, só quer dizer que você tem que pegar e fazer uma averiguação melhor desses dados e ver se existe agora uma causalidade, tá? E é isso que a gente faz nesse artigo aqui. Bem bacana. Então tá, ó, com isso eu quero deixar claro para vocês, e quero que vocês tenham muito cuidado, que correlação não quer dizer que existe uma relação. Então, correlação, esse cor na frente, tem um significado que é totalmente diferente de relação, tá? Relação é que nem uma fórmula matemática que
A igual a x mais b, e daí você tem claramente uma relação entre as variáveis, tá? Bom, vamos pegar, já que a gente fez no Excel, agora vamos para o MATLAB, que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, ó, aqui de novo, né, a nossa correlação do dia de hoje, e eu quero mostrar para vocês como usar algumas variáveis. Ó, peguei aqueles dados que estão aqui na tabela, tá? Só que eu peguei agora e passei para o MATLAB. Então, a primeira coisa aqui, ó, vamos só ver aqui uma figura em que eu vou plotar, em x eu estou plotando aqui a primeira variável, que é FC', isso. E em y eu estou tratando do modificidade. Então, só para vocês verem, né, ó, veja aqui. Aparentemente, realmente, né, sobe um, sobe outro. Mas e daí? Existe correlação? Quanto que é? Na verdade, o que eu quero fazer é mostrar como chegar nesses valores que você chegou no Excel aqui, que, claro, o MATLAB vai fazer isso também, né? Então, a primeira função que eu quero mostrar para vocês é a função de como chegar na covariância, que a gente vai estar usando esses valores, tá? Então, ó, muito simples, covariância COV, e daí o que você precisa informar é o seguinte, você precisa informar qual que é a matriz que você vai querer que faça a correlação. Então, a matriz eu coloco os brackets aqui. Então, eu quero que na coluna 1 esteja os valores tabulados aqui na coluna 1 em 2. Então, ó, vamos ver aí quanto é que vai ser o COV. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma coisa, ó, ele dá em matriz isso daqui. Então, veja, o que é? Lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó, que o Nova, que o Collins, eles já tinham isso em mente, que a matriz é interessante. Então, ó, veja, aqui no Excel, eu te falei qual que é a covariância entre x e y. Aliás, vamos voltar na outra, que esse daqui é com esgoto, né? Então, ó, a covariância entre x e y, que era 111.249.000. Vamos ver este valor. Se eu olhar aqui, ó, x e y, seria aqui, ó, linha 1, coluna 2, ou linha 2, coluna 1. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na resposta que o Excel, que o MATLAB me deu. Ó, então, seria COV, pode ser linha 1, coluna 2, ou linha 2, coluna 1. Opa, não. Opa, que chato. Eu quero ver aqui de novo. Então, é COV de 1, 2, é maiúsculo, né? Então, ó, é o 111 milhões que eu tinha achado no Excel. Agora você deveria me perguntar, professor, mas calma aí, lá também deu um valor, vamos achar aqui o livro, lá deu um valor também para isso aqui, ó, covariância entre x1 e x1. Existe valor? Vamos ver, ó, a gente está com o Excel aberto aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, entre a variável e ela mesma, ó. Dá um valor aqui de 242 mil. Vamos dar uma olhada? Então, essa aqui é a variável 1, né? Vim aqui no MATLAB, ó, então agora eu quero o COV de 1 com 1. Ó, é isso mesmo, 242.730 e alguma coisa. Então, veja que realmente essa matriz ela está mostrando com este perfil aqui o que é que está acontecendo. Perfeito. Eu não consigo só covariância, eu também quero coeficiente de correlação. Ó. Então, coeficiente de correlação, vou chamar de CC. E no MATLAB ele chama de Core Coefficient. O que aqui são os dados de entrada? A mesma coisa, tá? Então, eu vou até copiar aqui. Veja, agora eu tenho aqui, ó, qual que é o coeficiente de correlação da variável com ela mesma? É 1. Então, aqui no Excel, né, ó, quando eu fiz da variável com ela mesma, era 1. Vou voltar no que era anterior, ó, 0,75, de FC' com E. 0,75. Ó, no CC aqui, ó, 0,75, 0,75. Perfeito, então chegamos exatamente no que o Excel faz, né? Agora tem mais uma, talvez você não tenha esse toolbox, mas é bem interessante essa função. Correlação é muito utilizado pelo pessoal que trabalha com estudo de análise de investimentos, né? Você sempre tem correlação, vamos supor, entre Bitcoin e ouro, né?
valor do ouro. E você quer saber qual que é a correlação para saber quando investir e qual é o risco que você está correndo, né? Então, na verdade, essa daqui é a próxima, que chama Core Plot. Ela vem no Toolbox de investimento, tá? Então, talvez você não tenha, mas deixa eu já te mostrar algumas alternativas. Ó, eu uso para publicação, eu uso esse daqui, ó. Aliás, não. Eu tenho usado essa alternativa que, quando você vai no MathWorks, tem um File Exchange. Esse File Exchange são pessoas que produzem alguns programas que você pode usar. Então, esse daqui, ó, é um dos... Ele chama-se... Vamos ver aqui de novo. Correlation Matrix Scatter Plot. E ele foi publicado pelo John Chon. Então, ó, o que ele faz? Ao final, ele dá uma variável, que nesse caso era altura e idade. E ele vê lá qual que é a correlação. A outra, ó, ele vê gait, speed e velocidade e idade, né? Então ele vai fazendo todas essas correlações entre as variáveis numa matriz. Em vez de ele apresentar numa matriz, ele coloca uma matriz de plotagem, né? Que é uma forma de visualizar bem bacana. Tem esse também outro, ó, Core Plot TG. Eu nunca usei esse daqui, mas parece ser bem interessante, a mesma ideia. Mas de fato daí eu peço para você analisar com cuidado. Mas eu já usei esse daqui em publicações minha e recomendo sem problema. Agora, se você tem o Toolbox, né, você pode usar o Core Plot. Quer ver? O Core Plot, vamos só entender o que o Core Plot vai dar e as outras que você vai ter no File Exchange também vai ser semelhante, tá? Então, ó, isso daqui, ó, variável 1 com a variável 1, em vez dele dar lá o ρ igual a 1, ele dá a PDF daquela variável. No nosso caso, fc'. Variável 2 com variável 2 é o e. Então, em vez de ele dar um 1, ele vai pegar e fazer o quê? Dar PDF do mod da cidade. E aqui, ele dá o 0,75 é o ρ. Então, você tem a plotagem de x, nesse caso, fc'. Em y, aliás, não, aqui, ó, o x é o modo da cidade, a variável 2. Em y, fc'. E daí você tem também plotado aqui a reta, que dá uma ideia para você de distância e qual que é o ρ aqui de 0,75. Isso daqui é bem... o pessoal usa bastante isso daqui para fazer análise de investimentos e também para analisar variáveis como nós, que queremos saber quando existe correlação entre variáveis, porque o nosso Monte Carlo ele vai depender disso. Eu não vou poder gerar um vetor, gerar outro vetor e não correlacioná-los se existe correlação. E aqui veja de novo, né, outra aplicação aí. Ó, veja aqui a linha, né, apesar da correlação ser alta, vários números aí se desprendendo bastante aí dessa correlação. E com isso, fecha o nosso vídeo sobre correlação. Você sabe como fazer no MATLAB, como fazer no Excel. E também fui bem claro em mostrar para vocês que correlação não quer dizer que existe causalidade. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.